Bueno, eu quero compartilhar um pouco do que é missão, do que é nosso testemunho de vida e dentro disso contar nossa chegada aqui em Chile, pelo aniversário da igreja, que esse ano cumprimos, 11 de novembro, cumprimos 12 anos de ministério aqui em Chile. E dentro dessa história, eu quero passar um pouquinho do relato do que nós vivimos na chegada até esse momento agora. Eu, como meu esposo, trabalhávamos em Brasil, na igreja, era muito ativo dentro da igreja, e 8 anos antes de nós chegarmos aqui em Chile, Deus falava através das pessoas que nós tampouco tínhamos essa experiência de que Deus falava através das pessoas que nós íamos partir a terras estranhas, que nós nunca havia pisado. E bueno, isso para nós era tão mistério quanto Deus falava que era mistério. Então, nós aí guardamos essa profecia para a nossa vida e dentro disso seguimos aí trabalhando e nesse período também passamos por um processo grande, largo em nossa vida, mas seguimos aí fazendo a obra, trabalhando e quando nós começamos, o Senhor começou a nos sacar desse processo que estabelecemos, que tivemos bem financeiramente, economicamente bem estabilizado, com casa, com nosso hogar todo bem. Deus aí nos confirma que era o momento. E quando Deus nos confirma que era o momento, nós quedamos um pouco aí como que em momento para ir onde? E nesse período também conhecemos desse trabalhar com o Senhor, aprender a um outro ministério que Deus habla também através das pessoas. Conhecemos um chileno, um jovem, e através de uma evangelização que fizemos na igreja, um trabalho da igreja, nós traímos ele e todo o equipe que estava em São Paulo, e aí conhecemos esse jovem. E através dessa pessoa foi que Deus nos enviou a Chile. E antes disso, nós temos essa confirmação com Deus de que era momento. Nós já estávamos, como dizia eu, estabelecidos, se economicamente não era porquê ou era loucura para a família pensarmos que nós íamos abandonar tudo isso e partir para outro país que nós tampouco conhecíamos clima, não conhecíamos nada. E chegou o momento que nós dissemos, é a hora. E eu vim com meus 3 filhos, chicos todavia, e o pastor quedou allá porque tinha que deshacer del auto, da empresa, de tudo que tínhamos para poder vir. E eu vim com meus 3 filhos e cheguei aqui em janeiro de 2001 e esperando que meu esposo regressaria junto comigo ao tempo, às semanas, e isso se custou muito porque a chegar acá em Chile nós também nos damos conta que a bem-vinda que o pastor que nos invitou acá não era a mesma, não era o que dizia. Então se encontramos com uma outra realidade, com uma outra situação e aún assim o Senhor nos confirmava a mim que estava aqui, que Ele havia nos traído, que Ele nos trajo a esse país. Então, nada mais assim do que orar e esperar. Até chegar a um ponto que a última vez que falei com meu esposo, digo, mira, eu vou começar uma campanha de ajuno e não vou parar por mientras você não me chame de novo e diz que comprou sua passagem, porque havia passado já mais de um mês, havia corrido 2 meses, já estávamos chegando já a 3 meses, e ele não tinha como vir para cá. E quando deu 10 dias de ajuno, ele me chama e diz que estava com sua passagem comprado e listo para vir. E aí começamos nosso trabalhar, quedamos meses aí na casa desse pastor que nos invitou, depois partimos para a casa de uma outra senhora, e aí fomos aí entre câmbios e câmbios, aqui esperando qual era e como era e quando seria a vontade de Deus. O único que teníamos seguro é que Ele nos enviou. E uma coisa que nós, como servos de Deus, temos que ter é perseverança, ou seja, perseverar naquilo que Deus habla, ter a segurança que Deus falou e a confiança de que se Ele falou, vai cumprir. E isso é que nós teníamos de convicção, a fé e a convicção de que Ele mandou, Ele nos enviou e Ele abriria a porta e nós ia ser o que Ele queria que nós fizéssemos. E nisso nós passamos aqui a um lugar a outro, a um câmbio de casa a outro. Começamos nossa igreja depois disso em Rancagua, temos uma igreja que foi construída banca, e fizemos tudo isso com o povo que estava aí. Pero antes de chegar a esse passo de Rancagua, nós estávamos com outro pastor brasileiro que nos apresentou também um ninho, que era neto do Ossi, Dom Ossi.
E ele, por ver sensibilizar com nossa história de estar aqui com nossa família, ele nos falou de nós, seu abuelo, e ele tinha uma casa aí. E essa casa, ele nos invitou a viver nessa casa com ele, com nossa família, nossos filhos. E sempre nossa vivência cá era sempre de estar recebendo algo, de as pessoas estar gratas por nós estar aqui, ou sensibilizar por nossa situação aqui. Nunca nos faltou nada. E nós vivemos esse processo de estar totalmente assim, nas mãos de Deus, de uma forma muito tranquila, muito passiva, porque em realidade nós tínhamos sempre a convicção que Deus estava no controle de todas as coisas. Incluso um grupo de pessoas, de irmãs que foi em nossa casa em Brasil, nos conhecia daí. Elas diziam, uma delas que agora está em Espanha, ela nos dizia o seguinte, que em Chile não se vive por la fé. No Brasil poderia ser, mas aqui não. E eu disse a ela, mira, o Deus que está allá, ele cruza as cordilheiras, e é o mesmo Deus que está acá. Não tem outro Deus, é o mesmo. Basta você crer que você vai viver por la fé se é necessário. Então, essa mesma pessoa, depois com o nosso próprio testemunho, hoje dia ela está missionando em Espanha, está vivendo allá com seus filhos, com seu esposo, e a nossa fé contagiou a ela a crer que ela poderia sair de sua casa, sair de seu país, de sua parentela e partir a um país estranho. Dentro disso também, nós a partir daí conhecemos esse Dom Ossi, fomos viver nessa casa com eles, e 11 de novembro de 2001 ele nos invitou meu esposo a trabalhar com a igreja. E quando nós fomos conhecer a igreja tinha o irmão Lobos, que hoje dia já partiu, a irmã Inês, a irmã Lorena e o irmão Ossi. Isso seria toda a igreja nesse instante. E nós aí aceitamos a trabalhar, começar a igreja, e dessa festa em adelante começamos a trabalhar com esse setor, com Pedro de Valdivia Barro. Aí começamos a trabalhar, evangelizar, a fazer todo o trabalho que se tem que aportar à escola dominical. Bueno, a partir daí, aí iniciou a igreja. E daí, depois partindo, nós partimos para Rancagua, como inicialmente. E agora estamos com a igreja aqui no centro. E dentro do que estamos aí trabalhando com esse povo, o que temos ainda de quando fundamos a igreja, a irmã Inês, a irmã Lorena, o irmão Ossi já partiu com o Senhor, o irmão Lobos também partiu com o Senhor. Temos outros ninhos, temos outras pessoas que também, ao princípio, estavam conosco, mas também partiu nossa irmã Teresa. E dentro de muitas pessoas que estão e que se foram, nós seguimos aqui até que o Senhor diga, partimos para outro lado. Pero agora a alegria e gozo que temos é saber que tudo que nós fazemos agora não é porque isso já teníamos seguro que seria assim. Pero o único seguro que teníamos e convicção de que seria era que Deus faz o melhor. Então, se dentro disso, nossos 3 filhos que vimos para cá, traímos para cá chicos, Juliana, que era a menor, tinha 7 para 8 anos, todos já estão casados, temos neto, e seguimos aqui, fazendo a vontade de Deus até que Ele diga que chegou.